Rapaziada, Botafogo 0, Pachuca 3. E se encerra o Mundial de Clubes pra gente. Um elenco bom, repito, muito bom. Só que você não pode mudar meio time do dia pra noite e achar que isso não vai acarretar reflexo no time titular, no jeito do time jogar. Você pode ter um ótimo banco de reservas, mas se a peça de reposição que você tira para tirar uma Almada, bota um jogador totalmente diferente dele, você tira um Marlon Freitas e bota um jogador completamente diferente dele, você vai ter prejuízo no jeito do time jogar, na tática do time. E foi o que aconteceu. O Botafogo teve aí problemas na minha opinião, com o toque de bola no meio campo. O Almada, Marlon Freitas e Savarino saírem ao mesmo tempo, não entrarem ao mesmo tempo no time titular, causa um baque gigantesco na forma do time jogar. O time que toca bem a bola passa a ser o time de correria, né? Matheus Martins, Luiz Henrique, Eduardo, o próprio Cuiabano no lugar do Alex Telles. Você perde toque de bola e ganha em velocidade, intensidade e explosão pra frente. Mas muda o jeito de jogar. E aí você acaba sendo pego num dia ruim, porque quando você muda o jeito de jogar, você joga mal. A chance de jogar mal é maior do que jogar bem. E você acaba sendo pego numa arapuca do time adversário. Que é um time que já é um time que espera bem o adversário para dar um contragolpe. Foram contra-golpes aí. O terceiro gol foi um gol de um contra-ataque de Almanac, contra-ataque dos caras. Então, outros dois gols foram um erro de passe, toque de bola errado na defesa. E o Botafogo perdeu esse jogo. Mas o cansaço é o principal fator que matou a nossa chance de conquistar alguma coisa nesse Mundial. E, surpreendentemente, PVC, Mauro César, Vampeta não, que o Vampeta sempre defendeu a gente. Mas o Mauro César e o PVC dando paulada na CBF, porque a CBF expôs o futebol brasileiro, que o Botafogo era o representante do futebol brasileiro no Mundial, a um jogo ridículo como esse, porque o time estava esgotado, totalmente desgastado em campo, porque jogou 2 dias antes da final e pisou em solo lá do Catar 30 e poucas horas antes do jogo. Não teve como nem tempo de adaptar o corpo ao fuso horário. Não teve tempo de treinar. Teve um reconhecimento de gramado só. Treino leve para reconhecer o gramado. Nada mais que isso. Não teve descanso direito, porque ninguém descansa direito viajando de avião. Não teve treino direito. Não teve nada. Então, o calendário bizonho da CBF expôs o nosso futebol a uma vergonha de tomar 3-0 no time mexicano. Perde o Botafogo, mas perde também o futebol brasileiro, que é exposto dessa forma porque o amadorismo da CBF expõe os times brasileiros a esse tipo de vexame, né? Não achei que fosse vexame o Botafogo não ganhar esse Mundial, né? Porque, como eu falei, o que viesse seria lucro, porque nós estamos numa maratona desde a última data FIFA, sem parar, de 2 em 2 dias com jogos. Mas é aquilo, né? A gente queria mais. Pessoal, vou aqui mostrar o Mauro César, o Vampeta, o PVC, né? O Paulo César Vasconcelos do Sport TV, entre outros caras, defendendo o Botafogo e mostrando que não foi um problema só nosso esse tropeço, essa derrota. Que qualquer erro do Arthur Jorge de escalar o time, erro dos jogadores e tal, foi causado primeiro por um cenário ridículo de, pela primeira vez, um time brasileiro ir pro Mundial com 2 dias de intervalo entre o jogo decisivo do Brasileirão, onde ele foi campeão brasileiro, e a estreia do Mundial. Sempre foi assim, não. Ano passado o Fluminense jogou, eu acho que no dia 2 de dezembro, algo assim, o último jogo do Brasileirão, que já não brigava por nada, tem esse porém também. Diferente do Botafogo, que era o time que brigava pelo título brasileiro e ganhou o Brasileirão, o Fluminense estava de férias, meio que jogando por nada. O Brasileirão tem tempo. Mas mesmo assim, 8 de dezembro. Nós fomos 8 de dezembro contra o São Paulo. O Fluminense foi, acho que foi 2 ou 3 de dezembro, o último jogo brasileiro ano passado, para eles. Chegaram no Mundial, jogaram no dia 11 ou 12, ou seja, mais ou menos 10 dias de diferença entre encerrar o Brasileirão e jogar o Mundial. O Botafogo teve 2 dias. 2 dias. Complicado. Bom, sem contar a maratona, né? Vitória, 2 dias depois, 2 dias de intervalo, mais um dia Galo,
2 dias de intervalo, Palmeiras, não, Galo primeiro, Vitória, Palmeiras, Galo de novo para Libertadores, Inter, São Paulo e agora Pachuca. Tudo isso em papo de pouco mais de 2 semanas, 3 semanas de correria. É complicado. Vamos começar o vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, tem de R$3, de R$5, menos de um salgado. Você ajuda aqui o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo serviço todos os dias para vocês. Dito isso, bora reagir ao vídeo. Porque é o que a gente fala, eu vou continuar chamando esse troço de mundial, tá? Negócio de intercontinental, tô nem aí, porque a FIFA fica mudando o nome do negócio toda hora. Aí agora é intercontinental, aí antes era mundial, o outro é mundial. E, como eu falo desde sempre digo, falei em 19, 23 e vou repetir agora, né? Como eu falei também em 20, 21, eu falo todo ano. Esse torneio não tem importância que se dá, nem o outro que vai ter. Importante é ganhar a Libertadores ou o Brasileiro. O Botafogo ganha os dois. Essa é a nossa realidade. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. Isso é a nossa realidade. Desafiar o campeão europeu é uma tarefa hercúlea. É algo que, se acontecer, legal e tal, mas muito difícil, muito improvável e não tira o brilho da temporada do Botafogo. Ganhou aquilo que realmente é possível e importa, que são os títulos aqui no continente, os 2 mais importantes, da mesma temporada. Isso é muita coisa, é histórico. O que aconteceu lá no Catar, sinceramente, eu acho muito pouco relevante para análise do que foi o ano do Botafogo. O ano está ganho. Como é que você vai criticar? Que o Mauro falou, os caras ganhou a Libertadores num sábado, no meio de semana já teve Campeonato Brasileiro, não deu nem tempo de curtir, ganhou o Campeonato Brasileiro, já embarcou depois do jogo, um voo particular para o Catar, e não deu nem tempo de comemorar, né, os títulos que conquistou. E crítica não, e alguns jogadores, o Bruno falou o time melhor, mas eu estava trabalhando ali, o Eduardo era o craque do time na temporada passada. O Cuiabano, ele veio do Grêmio, estava jogando demais, ele é titular absoluto, ele machuca. Ele machucou. E aí chegou o Alex Telles. O Alan, você falou outro dia, estava jogando no Campeonato Italiano, né, e sendo convocado até para a seleção pelo Tite. Então, ainda assim, o Matheus Martins foi um jogador caro, que chegou aí caro, comprado caro. O time é um elenco forte. Faz falta o Almada. Lógico que faz pela temporada que fez o Savarino. Mas o Botafogo tem um plantel forte. E se for eliminado hoje, tem que voltar para o Rio de Janeiro, a torcida receber e comemorar o título, os 2 títulos, que não deu tempo de fazer nada. Mas isso aí a gente sabe, o torcedor vai ficar na bronca. Chega no Mundial, é eliminado com o time misto. Eu concordo mundial que é necessário. Também. Ele está já no outro Mundial também. Fica uma cobrança muito grande por título no futebol brasileiro, e quando você ganha, você não consegue nem comemorar o título, não consegue nem dar uma relaxada. O Botafogo, ele pega Palmeiras, decisão de Brasileiro, aí pega Atlético Mineiro, Libertadores, aí pega Inter no Beira-Rio, pega São Paulo, que era o jogo para confirmar o título, aí viaja para o Catar, já tem Pachuca e fica que não, agora tem que ganhar isso aí também. Então o Botafogo, acho que o Arthur Jorge toma a decisão que tinha que tomar. E você tem que tomar decisões que às vezes podem ser impopulares. Também não duvido mesmo que, como você falou, você vai ter cornetagem. Como é que pode fazer isso? Era um jogo de mundial, que é o nosso sonho, não sei o quê. Mas ele tem que tomar essas decisões e concordo, e falei isso ontem também, que o Botafogo ele ganhou o mais importante mesmo. Ele ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Esse mundial, seja lá qual for o formato, no formato do meio do ano que vem até pior, é muito difícil ganhar, e aí eu não estou nem falando como opinião, são os dados. Olhar o que foram os últimos mundiais. A última vez foi 2012, e normalmente os times sul-americanos eles têm muita dificuldade na semifinal. Não dá para garantir que o Botafogo vai jogar com o Real Madrid. E não é nenhum demérito ao Botafogo, porque não dá para garantir porque o Palmeiras perdeu para o Tigres, porque o Flamengo perdeu para o Al Hilal, porque o River Plate já perdeu para o Al Ain, lá atrás o Inter perdeu para Mazembe, o Atlético Mineiro para Raja Casablanca. Então não dá para garantir. É só fazer análise do que foram as últimas competições. Hoje é mais fácil não chegar à final do que ganhar a final. E aí o Arthur Jorge com certeza pensou na parte física e na parte mental dos atletas, né? Os caras estão numa cobrança, numa pressão enorme de decidir campeonato. No Brasileiro, se eles perdem um dos jogos, principalmente Palmeiras e Inter, eles perderiam o campeonato.
E na final da Libertadores, obviamente, se eles perdem o jogo, eles perderiam o campeonato. Então, eles estão jogando sem poder perder há um tempão. E isso também tem um peso na parte mental. Eu não gosto da palavra vexame. Eu acho que tem uma coisa que a gente vai ponderar aqui agora, mas que, primeiro, eu acho que é a derrota que o Brasil tem que pensar sobre essa derrota. Porque quando o Brasil vai para um torneio internacional, ele tem que ser representado como um país do futebol. Aí a gente pode discutir se o Brasil é o país do futebol, da arquibancada, ou porque você joga uma bola na beira do Rio Negro, no Amazonas, e todo mundo sai chutando. Mas o Brasil tem que ser representado como um país 5 vezes campeão do mundo. E o Brasil não é representado porque o Botafogo joga 3 dias depois de ser campeão brasileiro. Com 6 horas de fuso, com os adversários frágil, é verdade. Então tem uma série de questões. Essas derrotas a gente tem que ponderar. Dá uma certa raiva, admito. Porque quando em 2021 o Palmeiras, no dia 31 de janeiro, ganhou do Santos por 1-0 no Maracanã, debaixo de 40 graus, e durante 10 dias a gente falou que ia ter 40 graus no Maracanã, e aí ganha, e as pessoas falam assim, pô, mas que campeão horroroso. E aí depois vai jogar o Mundial 8 dias depois e perde para o Tigres, que era um time mais forte do que o Pachuca, com o Gignac, com o Juninho, com o Rafael Carioca. Aí você fala assim, pô, que vexame. Mas não é para você olhar para trás e falar assim, que vexame do Botafogo. Não. É que vexame da CBF. Porque você faz o campeão brasileiro e da Libertadores, que só o Santos de Pelé e o Flamengo Jorge Jesus conseguiram fazer, e 3 dias depois ele é exposto a um 3-0 do Pachuca. Por quê? Porque ele chegou na segunda-feira à noite com 6 horas de fuso horário. Eu, por exemplo, costumo me acostumar bem ao fuso. Caiu, né? Não, estamos te ouvindo. Caiu não. Então tá. Eu, por exemplo, costumo me adaptar bem ao fuso. Eu durmo rápido, mas eu não sou atleta. Eu não vou jogar 1 dia e meio depois. O Botafogo foi jogar 1 dia e meio depois, tendo uma maratona nas costas. Então o vexame não é do Botafogo. O vexame é do futebol brasileiro. E tem, além do fuso que você falou, né, que é muito puxado, a gente sabe, tem o voo, né, 40 horas. Então vamos recapitular. O Botafogo em 8 dias foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, aí saiu do jogo, embarcou num voo, ficou 20 horas dentro de um avião, e aí 40 horas depois do momento do embarque, já estava em campo disputando, fez apenas um treinamento, que foi aquele treinamento, Alicia, de reconhecer o gramado, e já estava jogando. É um cansaço, a gente sabe que pesa, daqui a pouco a gente vai falar da escalação e por que o Arthur Jorge decidiu entrar com uma escalação diferente, mas obviamente pelo cansaço dos jogadores. Dá para a gente colocar essa culpa, entre aspas, no cansaço? Olha, dá para a gente também reconhecer os méritos do Pachuca, que fez uma excelente partida, soube aproveitar muito bem o cansaço do Botafogo, marcou pressão forte ali no primeiro tempo, e no segundo tempo, depois que construiu o resultado, colocou o Botafogo numa situação com a qual o Botafogo não está acostumado, né? Que é jogar contra um time em vantagem no placar, que pode ficar em cima no contra-ataque. Então, méritos também do Pachuca, que soube aproveitar as fragilidades do Botafogo. Mas é impossível a gente tirar essas situações de contexto, como foi o caso também do Palmeiras, que o PVC citou, de clubes que terminam uma competição e 2, 3 dias depois estão em campo em outro continente, disputando um jogo eliminatório. Né? O PVC falava do fuso horário, a gente sabe que para atletas profissionais, idealmente, as equipes gostam de trabalhar com 1 dia por hora de fuso. Então, se a gente está falando de 6 horas de fuso, a gente está falando de quase uma semana de adaptação. Né? Se o Botafogo tivesse que jogar dentro do Brasil, hoje, quarta-feira, já seria puxado pela sequência que teve. E o Arthur Jorge, eu já falei isso aqui em algumas outras lives nossas, teve a coragem, né, muito pelo que o Jorge Jesus também foi enaltecido em 2019, de jogar sempre com o time titular, mas não dá, gente. O Botafogo jogou com o Palmeiras, um dos jogos mais difíceis, mais importantes da temporada, na terça-feira, dia 26, sábado, dia 30, jogou a final da Libertadores com 1 a menos, desde o primeiro minuto de jogo, e depois
né, precisou jogar contra o Inter em Porto Alegre, depois contra o São Paulo para definir o campeonato. É uma sequência muito dura. Então, se o Arthur Jorge conseguiu jogar com seu time titular todas essas partidas e hoje entrou com um time misto, dá para a gente entender que ele percebeu que não havia condição física para jogar com seu time titular, porque a intenção ele demonstrou a temporada inteira de jogar com o time titular. E aí a gente sabe que você jogar com um time misto tem um custo, não só na redução da qualidade técnica, porque obviamente os jogadores reservas não têm o mesmo, né, não estão no mesmo nível dos titulares, mas você perde em entrosamento. O Botafogo jogou hoje com um meio-campo que não tinha jogado junto nenhuma vez na temporada. Então isso tem um custo. E esse custo, né, essa fragilidade foi muito bem explorada pelo Pachuca, mas é impossível tirar da conta. Eu acho que assim, 3-0 talvez fique um pouco na conta, né, da inabilidade do Botafogo de se acertar dentro da partida, mas é muito difícil criticar o Botafogo por não chegar inteiro depois do que ele precisou passar nas últimas 2 semanas. Para falar do fim de um sonho, o sonho do Mundial. Mais de um ano inesquecível na história do Botafogo. Tudo bom, Jéssica? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek. Boa tarde para você, Ramon, PC, a galera que nos acompanha em casa. O cansaço falou mais alto. E eu tô contigo, assim, acho que nesse momento o Botafogo não chegou em pé de igualdade com o Pachuca nesse quesito. O Pachuca estava há um tempão, há um mês sem jogar, com muito tempo descansado. Deu para ver no início do jogo, pressionando alto, com muito mais intensidade. Em campo a gente não viu aquele Botafogo que a gente estava acostumado a ver. Por conta da escalação, por conta do cansaço. Acho que isso se reflete na escalação do Arthur Jorge. Ele nitidamente precisou fazer uma escolha, priorizar quem estava mais descansado. Só que esses jogadores descansados não conseguiram dar o ritmo que o Botafogo estava jogando nos jogos recentes. Mas eu concordo com o que o Arthur falou no final do jogo, na entrevista. Isso não apaga o ano do Botafogo, nem mancha, na minha opinião. É uma pena que não tenha conseguido competir. Acho que o Botafogo era bem mais time que o Pachuca. Mas o cansaço falou mais alto. Aliás, 2 coisas bem importantes da fala do Arthur ali, a entrevista ao Marcelo Correge, pelo menos para mim. Primeiro, ao contrário da minha abertura aqui, ele não trouxe o cansaço para a explicação dele. Preferiu reconhecer os méritos do Pachuca e como o Botafogo hoje jogou mal. E deixou no ar, mais para não que para sim, no meu entendimento, a permanência dele para o ano que vem. Ramon, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Jéssica, PC, todos que estão com a gente. Me surpreendeu essa vitória. O Pachuca vinha mal no mexicano, né? Não jogava há um mês atrás, desde um mês que não jogava, tinha um certo... Desde o dia 9 de novembro. Um mês exatamente, um mês de 2 dias que não jogava. Me surpreendeu pela maneira, pela postura em campo. Eu acho que o cansaço ele tem que ser levado em consideração, sim. O Botafogo chegou... Eu estava no Boleiragem na segunda-feira, a Sofia Miranda, que está cobrindo o Botafogo, entrou no ar com a gente. Eram 3h11 da manhã, na madrugada de segunda para terça lá, em Doha. Eles tinham acabado de pisar no hotel, depois de uma sequência desgastante, como você falou. Mas o Arthur Jorge foi feliz, não deu isso como desculpa, mas me surpreendeu. O que mais me surpreendeu foi o Botafogo se deixar levar pelo jogo do Pachuca. O campeonato mexicano é dessa maneira. O Pachuca pressiona em cima, os times são mais acelerados, usam bastante bolas longas, pressionam lá em cima, e o Botafogo não conseguiu impor seu ritmo de jogo. Eu sei que a escalação com o Alan e com o Eduardo e o Matheus Martins mudou muito essa dinâmica de jogo. O Alan não participou muito bem, deixando muito espaço na frente da zaga ali, abandonando às vezes o Gregor. O Gregor também abandonando um pouco o Alan. O Eduardo não conseguiu ser o Eduardo que a gente conhece, participativo, dinâmico, dando ritmo a esse meio de campo. E o Botafogo só conseguiu ser Botafogo, até estar falando com a Jéssica no camarim, 2 vezes. Aos 36 minutos do primeiro tempo, eles conseguem sair dessa pressão com o Alan, inverte o corredor do lado, pega o Luiz Henrique, e aí o Matheus Ponte finaliza mal, chuta um pé dele, a bola bate nele e vai para fora. E aos 54 minutos do segundo tempo, numa mesma condução, do lado direito, consegue inverter pegando o Cuiabano e consegue sair. Eu acho que foi muito mérito, sim, do Pachuca em conseguir envolver e fazer o Botafogo jogar o jogo do Pachuca, não o Pachuca jogar o jogo do Botafogo. Futebol brasileiro, né? O Santos em 2011, o Fluminense no passado já tomou de 4-0 do campeão europeu. Essa é a pior derrota para um não europeu em Mundial de Clubes. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve André, Jéssica, Ramon, quem nos acompanha. O Brasil é um país resultadista e que gosta de desqualificar o tempo inteiro ao invés de elogiar. Nós temos muito mais facilidade na desqualificação do que no elogio. A temporada do Botafogo foi espetacular. Se não tivesse chegado, brigado pelo título brasileiro, talvez chegasse ao Catar
em condições físicas mais aceitáveis. Isso é um ponto. Outro ponto é que foi a segunda vez que o Arthur Jorge optou por poupar jogadores e aqueles jogadores que entraram não conseguiram manter o nível. A vez anterior, ela aconteceu na última derrota do Botafogo, foi contra o Juventude, no Campeonato Brasileiro, um jogo disputado no domingo pela manhã em Caxias do Sul, que o Botafogo entrou com jogadores reservas, perdeu de 3-2, conseguiu ainda esboçar uma reação, e foi a última derrota. De lá para cá o Botafogo não perdeu mais. Creio que hoje você tem a derrota na conta do cansaço, na conta de um time que, alterado no primeiro tempo, foi para o vestiário com um 0-0 e no segundo tempo sucumbiu em 2 lances que individualmente aconteceram falhas. No primeiro gol, nós mostramos a imagem, nós vamos perceber que o Alan, que não é um jogador comumente utilizado, não consegue acompanhar a sequência do lance, e o segundo gol tem um movimento impreciso. Aliás, uma decepção o Alan no jogo de hoje. Sim. Porque assim, eu esperava de um jogador com a rodada. Os melhores jogadores ali no meio e ganharam todas as bolas da dupla de volantes do Botafogo. O Botafogo precisa que essa dupla de volantes seja muito dinâmica, junto com o Eduardo ali. E não houve essa dinâmica. Tem que ter o desarme e conectar rápido o ataque. E esses jogadores escolhidos hoje pelo Arthur Jorge, porque precisou escolher, pelo cansaço, não deram esse resultado. Vamos mostrar a escalação inicial do Botafogo? A gente está falando tanto da escalação inicial, acho que é importante colocar na sua tela as escolhas do Arthur Jorge para a partida de hoje. Eu não sei se eu posso chamar de escolhas, porque eu acredito que quem escalou o time hoje foi a fisiologia. Né? Então, assim, esse aqui não dá, Alex Telles não dá, Marlon não dá. Então, eu imagino, né, a gente vai ouvi-lo na entrevista coletiva, eu imagino que o fisiologista hoje tenha feito as escolhas pelo desgaste da equipe. Então, o Botafogo foi a campo hoje com o Dion, com o Matheus Ponte, com o Adrielson, com o Barbosa e o Cuiabano, o Gregory e o Alan, o Luiz Henrique, o Eduardo e o Matheus Martins e o Igor Jesus. Tem de titular aí o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Gregory, o Barbosa e o John. São 5 titulares e o Matheus Ponte é quem tem no momento para escalar, como o Adrielson é quem tem no momento para escalar, porque os titulares da posição estão lesionados. Só queria fazer uma correção, que na verdade a última derrota do Botafogo foi para o Penharol. Sim. Que também entrou com um time reserva e já tinha, por causa da goleada, preservado os jogadores. E assim, o Júnior Santos falando na zona mista, vamos ouvir o que disse o jogador do Botafogo depois da derrota de hoje. Assim, passamos por várias dificuldades, né? Tivemos que superar. Foi o jogo da final, depois o jogo contra o Inter, onde a gente não deu muito tempo de comemorar o jogo do São Paulo. Logo em seguida viajamos, chegamos aqui no Catar. Aí de madrugada fizemos um treino e fomos para o jogo hoje. O grupo está de parabéns, né, por tudo que fizemos na temporada, os títulos que conquistamos. Chegamos aqui por mérito nosso, tem que ser valorizado o trabalho da equipe. E hoje não tivemos muito tempo de adaptação, não é desculpa, mas a gente não conseguiu fazer um grande jogo, queríamos vencer, é um sonho para todos nós, para a torcida também, para o Botafogo chegar a uma possível final. Não foi possível, mas o grupo está de parabéns por tudo que conquistamos durante a temporada. Acho que é um momento da gente agradecer a Deus por tudo que vivemos e por tudo que a gente conquistou nessa temporada. O grupo está de parabéns. O Jorge, ao longo do jogo, acabou colocando, né, o time teoricamente titular, você que entra sempre também, mesmo com essa formação mais forte do Botafogo, por que acabou não dando certo? Futebol, sabemos como é, né? O adversário conseguiu concluir a chance de gol, estava fazendo uma marcação forte ali atrás, né? Então a gente vem jogando muitos jogos e hoje a gente não conseguiu fazer os gols. O adversário foi mais eficiente, mereceu a vitória. E o futebol é isso, não vamos ganhar sempre. Hoje era um jogo decisivo, tínhamos que ganhar. Infelizmente as coisas não aconteceram, levantar a cabeça, porque ano que vem a gente tem muita coisa para disputar. E futebol é isso aí. Obrigado, Júnior. Boas férias. Ano que vem o Campeonato Brasileiro está previsto para acabar no fim de semana 21 de dezembro. 21 de dezembro. Como é que vai fazer para jogar o Intercontinental caso um time brasileiro vença a Libertadores? É o mais provável que pode acontecer. É o nosso calendário. O Botafogo viajou com 2 aviões. Ele, graças ao relacionamento do John Textor com o dono do Patriots, dos Estados Unidos, do futebol americano, ele conseguiu o avião do Patriots, que é utilizado para os jogadores
viajarem nos Estados Unidos, então são cadeiras, poltronas maiores, né? Imagina o tamanho daqueles armários que jogam futebol americano. Só que não dava para todo mundo ir deitado. Então alguns jogadores deitaram, assim, eram fileiras de 3 poltronas, então eles foram deitados em 3 poltronas. Não é a condição ideal para você se recuperar depois de um jogo, evidentemente. Eu tô achando até admirável que os personagens do Botafogo que falaram até aqui, que a gente conseguiu mostrar, o Júnior, o Arthur Jorge, o Marlon, eles não tiraram esse super trunfo. Chegamos aqui arrasado, fuso horário, cansado. Eles reconheceram os méritos do Pachuca e que o Botafogo não jogou mal. Mas eu, como analista, não consigo desassociar completamente da partida de hoje o desgaste de um time que jogou, insisto nesse dado, 5 partidas em 16 dias, cada partida numa cidade diferente. Sempre viajando, sempre viajando. E com a adrenalina valendo a vida, de jogar e depois baixar a adrenalina de conquistar. Então, assim, eu acho que é uma soma de fatores, sem tirar o mérito do Pachuca, que foi melhor do primeiro ao último minuto, que levaram à maior derrota de um clube no Mundial de Clubes para equipes não europeias. E tem um detalhe, né? Não é só o cansaço físico. Tem um outro que geralmente a gente despreza quando fala de atleta, a gente só presta atenção quando uma Simone Biles diz que está desgastada mentalmente, que é o mental. Desde o dia 26 de novembro, o Botafogo entrou em campo com a obrigação de ganhar, para poder sobreviver, né? Para poder alcançar os seus objetivos. Joga contra o Palmeiras, vence por 3-1 com autoridade, com 40 segundos de jogo, você e a Jéssica estavam lá, perde um jogador na final da Libertadores. Isso não gera só um cansaço físico, isso gera um cansaço mental. Bom, pessoal, então é isso. É até inacreditável que a CBF faz tanta cagada que ela consegue unir quem seria impossível de unir. Ela une PVC, ela une Botafogo, ela une Mauro César, todos contra um mesmo inimigo comum, que é a CBF. E o amadorismo que ela tem, que acaba despejando merda em cima dos times que deveriam ser ajudados por ela, protegidos por ela, auxiliados por ela, só são prejudicados toda hora. E ano que vem tem um calendário ainda mais absurdo do que o calendário desse ano. Dia 8 de janeiro começam os estaduais. 8 de janeiro, daqui a menos de um mês, começam os estaduais. Como é que dá férias para jogadores assim? Como é que faz pré-temporada assim? Não tem como. E no dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, termina o Brasileirão. Sendo que o Intercontinental, esse Mundial que tem todo ano, vai continuar existindo. Não é porque tem a Copa do Mundo de Clubes em julho, que esse que a gente jogou hoje vai sumir, não. Ano que vem tem mais. Digamos que o Botafogo ganhe de novo a Libertadores. Deus, por favor. Recebo, por favor. Tamo aí. Se quiser, tamo aí. E por acaso vai disputar o Super Mundial, o Intercontinental de novo. A gente vai disputar o Intercontinental largando o brasileiro? Porque enquanto rolar o Intercontinental, vai estar rolando o brasileiro. Como é que faz? Vai adiar o Brasileirão para acabar em 31 de dezembro? Como é que faz? Essa é a CBF, cara. Essa é a CBF. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, planos de 3, de 5, tem maiores para quem ganha mais ou ganha em libra, dólar, euro, não sei. E mais com R$3, R$5, ajuda muito já o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui. É isso, pessoal. Terminou a temporada botafoguense, mas não terminou o trabalho aqui no canal. Todo dia que tiver de Botafogo aqui, notícias, vai e vem do mercado, treinamento, lesões, recuperações e etc. Nós trazemos aqui. Fico por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.